Bom dia, vamos de Bíblia mais um dia, hoje é dia 11 de outubro, nós já vamos começar o nosso devocional. Vamos lá, Colossenses, capítulo 4, verso 11. O verso 2, capítulo 4, verso 2, dia 11. Exortação à oração e à sabedoria. Esperai na oração, velando nela de graças, orando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos o ministério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que eu manifeste como devo falar. Andar em sabedoria para com que estão de fora, usando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saber de como deveis responder a cada um, de que o amado, fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará conhecer a minha situação, o qual vos envio para este mesmo, para que saibais o nosso estado e ele conforte os vossos corações, juntamente com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vós. Ele vos farão saber tudo o que aqui se passa. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, o primo de Barnabé, a respeito do qual recebeste instruções, se for ter convosco receber. E Jesus, que chama justo, sendo unicamente estes, dentre a circuncisão, os meus cooperadores no reino de Deus, os quais têm sido para mim uma consolação. Saúda-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, e que sempre luta por vós nas suas orações, para que permaneçais perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Pois dou-lhe testemunho de que tem grande zelo por vós, como também pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, médico amado, e Demas. Saúda aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfas, e a igreja que está em sua casa. Depois que for lida esta carta entre vós, fazei que seja também da igreja dos Laodicenses. Eu de Laodiceia, lede a vós também, e dizei a Arquipo, cuida do ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. Esta saudação é de próprio punho, de Paulo. Lembrai-vos das minhas cadeias. A graça seja convosco. Amém. Amém. Texto curto, né? Bem simples, bem tranquilo. Então vamos lá. A primeira parte, Paulo começa falando sobre a necessidade daqueles irmãos aprenderem a orar sempre, orar continuamente, orar da maneira correta. E a oração é também uma doutrina muito ensinada dentro das nossas comunidades até os dias de hoje. A gente sabe a importância que tem a oração. E o primeiro versículo, Paulo usa a palavra velando. Vocês observaram? Diz assim: perseverai na oração, velando nela com ações de graças. O que vocês acham que significa essa palavra? Achei ela interessante. Alguém tem uma versão diferente aí? O que vocês acham? Será que é... Eu lembro de uma lá de Primavera do Leste, e do pastor Paulo, eles gravaram um hino que ela falava, o hino fala assim: eu dormia, meu coração velava. O que significa, Daiane? Então, eu tô perguntando. Eu creio que é de vela acesa, né? Eu creio, por isso que eu tô perguntando.
Então a gente, Pode ser, é verdade. a gente imagina a cena velando, ficar ali com a vela acesa, não deixar a vela apagar. Então, deixa eu só confirmar aqui se tem outra palavra. Capítulo 4, versículo 2. Eu acho que velar é tipo vigiar, né? Sim. Ó, Pode ser também. finalmente, irmãos, nós nos rogamos do Senhor que nós temos, porque estáis inteirados de quantos... Não. 1 Tessalonicenses 4:2. Perseverar... não, é Colossenses 4:2, ó. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Vigiando. Eu acho que aqui a tradução escolheu usar velando, porque quando você tá com uma vela, você tem que ficar aqui, ó, de olho, porque qualquer coisinha apaga essa vela, né? Então, dá essa ideia de ficar ali, né, de plantão. E aí a gente pode entender a construção que essa palavra tem para nós. Porque, sim, irmãos, a gente sabe que a tradução... Por que existem tantas versões? Porque quem vai fazer uma tradução, ele pega a palavra no original e pega... Aqui no Google fala manter-se acordado, não dormir, ficar ao pé de algo. Sim, ficar no pé ali, porque a vela, se você não tomar cuidado, ela vai apagar. Então, Paulo fala, ó, velando, fica ali, ó, de olho. E aí, a gente, como eu estava dizendo, uma palavra, ela tem vários significados, né? Tanto é que se a gente for olhar no dicionário, sempre tem lá, significado número 1, número 2, número 3 e tal. E aí aqui é a mesma coisa, né? E é interessante essas várias palavras que têm o mesmo significado, que isso enriquece a nossa compreensão. Então imagina Paulo falando da oração, como que nós temos que perseverar na oração? Velando. Ou seja, não pode deixar a vela apagar, no sentido de ficar ali, ó, cuidado, porque a vela é muito rápido, ela apaga, né? Vem um ventinho, às vezes ela já apaga. Então, é no sentido de ficar de olho, ó, fica de olho, né? Fica de olho. Faz alguma coisinha, passa o olho na vela, pra ver se ela fica ali de olho. Então, eu achei interessante. Velar em oração. Será que a gente consegue absorver essa estrutura, né, essa proposta para nossa vida, de velar em oração, ficar ali, né, de olho, vigiando aquela vela, mas não é vigiando a vela, é vigiando em oração. O exemplo, né, só para a gente aplicar. Aí ele fala para orar, né, por ele, né, orar pelos irmãos, uns pelos outros, para que Deus abra uma porta. Aí, no versículo 6, tem outra palavra também interessante para a gente aplicar. Ele vai falar da nossa palavra, que ela seja sempre com graça e temperada com sal. Se a gente fosse literalizar, a gente iria dizer que a gente tem que pegar o salzinho e jogar na palavra, né? Por que ele fala temperada com sal? Porque na época o sal era o recurso de conservação que Paulo, não é só aqui, Jesus usou essa expressão, né? Que nós somos o sal da terra. Nós somos o tempero o que dá sabor e o que conserva. Algumas pessoas, alguns estudiosos, eles fazem uma ligação desse vós sois o sal da terra com aquele versículo lá de Tessalonicenses que fala que o anticristo não se manifestou porque existe aquela que ainda o detém. Então eles entendem que está falando da presença da igreja na terra. Por quê? Porque se ela é o sal, ela é o que ainda conserva o mundo, que quando ela for tirada, a igreja, aí o anticristo vai se revelar e trará. É uma linha de entendimento, ok? Mas esse versículo é muito interessante para a gente aplicar, né? A nossa palavra, isso aqui, Paulo continua naquela linha de raciocínio do dia a dia, lembra? Da caminhada. O que fazer no dia a dia? Eu acho interessante que ontem eu estava até conversando com um amigo meu, ele estava falando sobre que ele estava tendo dúvidas sobre os dons, sobre ministérios,
E eu fiquei pensando, né? A gente precisa conseguir separar as três coisas: os dons espirituais, o fruto do Espírito e os dons ministeriais. E às vezes a gente faz realmente uma salada. E eu acho que o mais importante é a gente tentar entender onde que eu uso eles. Por exemplo, os dons ministeriais, que é o falar em línguas, interpretar em línguas, profetizar, ter visões, revelações, a gente percebe, pelo menos pela nossa cultura, a gente percebe que esse tipo de dom, a gente vê eles e a gente pratica eles, mais no contexto religioso, no contexto de busca, no contexto de comunidade, de comunhão com os santos. Vocês concordam comigo? Que tipo, a gente entende que esse tipo de operação do Espírito Santo, que são os dons, a gente vai perceber e vai viver quando congregamos. O fruto do Espírito, a gente já percebe que ele é para nossa vida familiar, dia a dia, né? No serviço, com a família, porque é o amor, é a paz, a paciência, fidelidade e tal. São comportamentos que eu mostro, que eu exercito, que eu busco fora do contexto religioso, no sentido de comunidade, né? Então, são palavras que são executadas nesses outros ambientes, né? Na minha forma de aplicar, que é na família, no trabalho, no dia a dia, no convívio social. E os dons ministeriais, que a gente comentou, aqueles 5, que é apóstolo, profeta, mestre, pastor. E o mindinho era qual que cabia no ouvido? Ah, esqueci. Só lembro desses. Então, e esses dons ministeriais... Evangelista, né? Não, Daiane? Qual? Evangelista? Ah, é o evangelista. É que limpa o ouvido para ouvir bem o evangelho, né? Eu acho que é isso mesmo. São esses 5. Então, já esses dons, vocês percebem que pelo significado da palavra, eles são palavras que são executadas no serviço meio que prático da rotina de uma comunidade. Então, Paulo, querendo ou não, ele é bem sistemático, querendo ou não, querendo, né? Ele é bem sistemático e a gente precisa ter um certo equilíbrio, sabe por quê? Porque às vezes a gente defende uma comunidade muito liberal, não é a palavra correta, mas muito livre de todo tipo de organização, e isso pode não ser tão interessante. Mas, por outro lado, a gente às vezes tem uma comunidade muito fechada, sabe? Nem regras, nem padrões. Não, porque que o ministério que eu tenho é de mestre, então eu sou mestre, eu só faço isso, eu posso pisar até aqui. Não, se o seu ministério é de evangelista, você só pode pisar até aqui, daqui para lá é outro. E isso não é saudável. Eu penso que isso não é saudável para os relacionamentos, né? Para aquilo que Paulo fala, que como ferro afia o ferro, o homem... Aliás, isso é Provérbios, né? Mas Paulo fala sobre isso também. Paulo fala que é o relacionamento, né? Que, como é que ele fala? Ele falou esses dias, a gente leu, que o homem deve deixar, né, com que o próprio homem o molde. O relacionamento é para isso, para moldar o nosso caráter e a nossa conduta. Então, essas 3 formas sistematizadas, né, dos dons ministeriais, o fruto do Espírito e os dons espirituais, eles é uma maneira da gente conseguir ter uma visão ampla de como as coisas devem funcionar. Aí aqui, quando Paulo fala no versículo 6, a vossa palavra seja sempre com graça. Paulo está falando do dia a dia. Também da vida em comunidade? Também. Mas por que ele usa o sal? Por que eu entendo que ele está falando do dia a dia? Por que ele está falando do fora da comunidade? Porque dentro da comunidade, Paulo entende que todo mundo é sal. E Paulo sempre vai ter essa concepção de que todos que estão na comunidade são salvos.
Paulo não admite uma comunidade como hoje nós admitimos, que alguns são salvos, mas muitos outros não. Muitos outros estão ali, mas estão condenados ao inferno, mas estão ali e tal. Paulo entende o processo, Paulo entende a busca pela santidade contínua, Paulo entende as fraquezas do dia a dia, Paulo entende as quedas, Paulo entende essa necessidade de melhorar todos os dias, mas Paulo entende que isso é para toda a comunidade. Paulo entende que todo salvo precisa buscar isso. Todo salvo está nesse processo. E aí lá fora não. Lá fora o ímpio, ele não está no processo, porque ele ainda está na prática do pecado. Paulo vai chamar de prática do pecado. Então, por isso que eu entendo que aqui essa orientação é de como viver lá fora. Se nós fôssemos aplicar, né, no nosso dia a dia, como viver lá no meu serviço, lá no meu escritório, lá na minha faculdade, né, lá onde eu trabalho, com o meu grupo de serviço. Como? Olha, que a sua palavra seja sempre com graça, temperada com sal. Ou seja, ela tem que ser uma palavra que vem e muda o gosto. Porque se Paulo entende que a palavra do ímpio não é temperada, imagina o que a nossa palavra chega e faz nesse ambiente. Olha que coisa linda. Se a palavra do ímpio não é temperada com sal, a nossa palavra chega mudando todo o sabor, mudando todo o contexto, mudando todo o tempero. E o que pode fazer isso? A nossa palavra. Eu acho isso lindo. E nós precisamos, irmãos, nos apoderar disso, sabe? Crer nisso. Crer que aonde nós estivermos, a nossa palavra é temperada com sal e nós precisamos abrir a nossa boca. E Paulo fala sobre isso no começo. Ele fala, olha, ore por mim, para que Deus me dê uma porta aberta. Nós precisamos perceber portas abertas. E se não estiverem abertas, precisamos abri-las. E entender que é a nossa palavra que é temperada com sal. De tempos em tempos eu procuro, sabe, buscar entender a importância disso. Não podemos parar de pregar. Não podemos parar de falar de Jesus. Nós estamos vivendo em um cenário onde o evangelho tem sido tão massificado, tanta música gospel, tanto artista gospel, tanta entrevista gospel, né? Os programas de televisão, tudo que é famoso, eles estão partindo para o gospel, porque eles perceberam que é um mercado muito lucrativo e muito visado. Os crentes estão ociosos também na internet, então eles querem alcançar esse público, essa fatia, né, que deveria estar, né, se ocupando com coisas mais importantes, mas estão aí. Então esse gospel tem chamado muita atenção. E aí a gente pensa assim, poxa, todo lugar que eu vou, o povo já tudo conhece a Bíblia, todo mundo já é crente, todo mundo é evangélico, todo mundo falando de Deus, de Jesus, e hinos, e gospel. Parece que não há mais essa necessidade, mas há sim. Há uma necessidade de uma palavra realmente temperada com sal. Realmente temperada com sal. E nós precisamos ser essa palavra temperada com sal. E aí o objetivo dessa palavra temperada com sal é para saber como deveis responder a cada um. Então percebe que isso aqui é a cara do dia a dia? Como responder a cada um, como lidar com o dia a dia, como lidar com os problemas, com as brigas na família, né? Com o almoço de domingo, que sempre tem uma treta, que sempre saem uns fight. Como fazer? Como lidar com isso? Paulo fala, olha, sua palavra tem que ser temperada, pra você saber como lidar. Lá na frente eu marquei o versículo Natal, 11. né, Daiane? Oi? Eu falo que no Natal a família se reúne bem de longe, passou o ano todinho de mal e faz aquele comida e come, brinca e no ano novo briga tudo de novo, vai embora. Aí fica um ano todinho de mal de novo. Sempre, sempre. Esses dias veio um irmão da minha mãe visitar ela. Muito tempo que ele não vinha, muito tempo. E é o irmão que é filho do meu pai, da mesma mãe. A mãe tinha uma consideração danada. E aí eu falei, mãe, não acredito que vem não, só acredito quando chegar. Ela falou, eu também, mas eles vão vir. E veio. E aí ele tem 2 filhas, e as filhas já teve filhas, e as filhas das filhas já teve filhas. Então, assim, as filhas dele já tudo tem neto. Eles são uma família muito grande, foi casando e foi trazendo os netos pra dentro de casa. Veio, sabe quantas pessoas? Só de adulto, 20. Só de adulto.
Ele com as filhas, cada filha com os namorados e com os filhos e os genros e tal. E chegou um tanto de gente. Aí domingo a gente foi almoçar lá na chácara, que minha mãe tem uma chacrinha. Deu mais de 30 pessoas com a gente, né? Com os filhos da minha mãe e tal. E aí a gente foi. E aí aquela coisa boa, que é tanto de comida, e mata frango, e faz aquele tanto de comida gostosa. Aí, Edneuza, aí terminou o almoço, a Darla tava com muito sono. Aí eu falei, gente, vocês não reparam, eu vou embora, porque ela é acostumada a dormir depois do almoço, ela já tava chorando daquele jeito. Aí eles, tá bom, aí despedi de todo mundo, fui embora. Aí no outro dia, eu fui lá na minha mãe, e aí minha mãe falou, minha filha, depois que você foi embora, o bicho pegou. O bicho pegou. Foi uma brigaiada, porque o povo foi, não sei, banhar no correguinho que tinha, aí começou uma a brigar com a outra, e a outra começou... Mas disse que foi o trem, eu falei, ó, tá vendo? Entre eles lá? Sim, entre eles com uma tia nossa que tava, sabe? Não, e aí assim, é justamente isso. Paulo tá dizendo, olha, vocês têm que saber que a palavra de vocês tem que ser temperada. Por quê? Pra vocês saberem responder a cada um. Porque senão, se não tiver o tempero, se não tiver o sal, vai dar BO, vai dar peteco. E é o que dá, né? O exemplo que a Dineuza deu é sempre assim. A gente tá ali no almoço de domingo, aquela família grande, quando é fé, ao peteco. E precisa ter a palavra temperada com sal. Bom, e aí no finalzinho eu marquei aqui o versículo 11, porque tem uma informação interessante. É que ele tá despedindo de todo mundo, né? A gente tá encerrando hoje, 1 Tessalonicenses. Então é o último trecho, é o último capítulo. E ele tá dando tchau, despedindo, agradecendo, saudando todo mundo. E aí no 11 ele cita esse Jesus que é chamado justo. E o que a gente pode aprender com isso aqui? Que Jesus era um nome comum na época. O nome de Jesus não era Jesus. Por isso que Jesus se chamava de o Cristo. Porque Cristo não era nome. Cristo foi como se fosse um adjetivo que Jesus chamou para ele. Que Cristo é redentor? Quem sabe? Me ajuda. Confundi agora. Acho que não é? Vem de redenção, né? Aquele que era prometido para resgatar o povo. Porque nas profecias falavam desse Cristo, desse Messias, que viria para resgatar. Embora o povo esperasse um redentor político, o nome seria esse Cristo. Então, por isso que Jesus, durante o seu ministério, ele fez questão de se autodenominar Jesus o Cristo. Jesus Cristo, ok? Então, é só para a gente entender que Jesus era um nome comum. Não era o nome especial que foi dado para o filho de Maria. O que mais que eu marquei aqui? Aí ele vai citar vários nomes, né? Epáfras, que foi o irmão que provavelmente fundou essa comunidade em Tessalônica. Que mais? Sauda-vos Lucas, o médico amado. Por isso que a gente chama ele, né, de médico amado, por causa dessa saudação de Paulo no versículo 14. Aí, olha que interessante para a gente encerrar no 16. Depois que for lida esta carta entre vós, fazei que o seja também na igreja dos Laodicenses. E a de Laodiceia, lede a vós também. Ou seja, havia uma cultura de troca de cartas. Por isso que as cartas de Paulo, embora elas sejam específicas para tratar situações do dia a dia específicos daquela comunidade, elas trazem temas e doutrinas sistemáticas, organizadas, aplicáveis em qualquer comunidade cristã. Por isso que elas servem para nós. Por isso que nós usamos as cartas e pegamos os princípios e aplicamos nas nossas comunidades. Porque Paulo fazia isso propositadamente, para que uma carta pudesse ser lida em várias comunidades. Então, Paulo está dizendo, olha, depois que vocês lerem essa carta, manda para a igreja de Laodiceia e pega a carta que está lá e vocês leem. E aí a gente entende que havia uma carta que foi escrita para a igreja de Laodiceia que provavelmente se perdeu, né? Nós não temos acesso a essa carta. Ok? E aí, o que vocês acham? Tá
Daiane, e às vezes esse falar assim, não é só em família, né? O sal. Às vezes a gente é crente dentro, assim, da igreja, dentro do convívio. Hoje eu vou reunir com o pessoal da igreja, a gente conversa, o Cris está ali. Aí chegando no meu trabalho, eu já esqueci, eu já converso de acordo com o que está lá. Uhum. Você está falando da novela, nós vamos falar da novela. Se estiver falando da separação do Gustavo Lima, nós vamos falar da separação. Aí já não tem aquele tempero mesmo que tinha que ter, né? Sim. Eu costumo dizer que hoje ser evangélico é ter uma pasta gospel no pendrive. Então você tá ali na rodinha, se tiver passando funk, é funk. Aí se tiver um crente, você põe na pasta gospel e tá tudo certo. Aí a pessoa, você ouve música gospel? Sim, não, eu gosto demais de ir pra igreja, minha mãe, meu irmão, o pastor fulano é meu amigo. E tudo gira em torno desse tipo de assunto, né? De gostar de ir, de que o pastor é meu amigo, mas você percebe que não há um vínculo, uma autorresponsabilidade, um compromisso de congregar, um compromisso de obedecer a palavra, de ler a Bíblia. Você conversa com todo mundo que se autodenomina crente e você pergunta, não, mas que legal. Eu mesmo faço muito isso, sabe? Com quem eu tenho liberdade, né? Porque hoje, dependendo da pessoa, ele acha que você está sendo já arrogante. Aí começa a conversar, você é crente? Não, eu gosto demais, eu já fui na igreja A, B, C, eu falo, você lê a Bíblia? Vai lá, pede pro papai limpar. Você tem o hábito de ler a Bíblia? De vez em quando quando? Nunca. Aí você vai perceber que na verdade as pessoas não leem a Bíblia. E aí você, como que você, né, se considera cristão se você não lê a própria Bíblia, que é o que te ensina a conhecer a Cristo? Enfim. Que tá ficando igual quando as pessoas antigamente, hoje, é igual antes, né? Não sei também porque eu né, não era evangélica, quer dizer, todo mundo se perguntava, eu sou católico. Mas é católico, mas nunca foi nem na igreja. Sim. Hoje eu sou evangélico. Qual a igreja que você congrega? Não, eu vou em uma, vou em outra, eu gosto de sempre tá indo visitando uma, visitando outra, falar. É sempre o mesmo. Você estava falando lá do programa, né, Daiane? Não é de casa mesmo agora. Sábado passado, tinha um sei lá, um rapaz goiano, que tem um hino lindo que eu achei lindo o hino dele lá, que ele cantou. Aí esse sábado agora também já teve outro cantor gospel. Então agora não é de casa da Globo, todo sábado tem um cantor gospel contando. É igual eu disse, é uma pasta gospel no pendrive, né? A gente tá aí pra tudo. É igual, é de crente? Não, peraí, vamos ativar o modo crente aqui e tá tudo certo. E aí a gente vai. Eu tava no final de semana com meu pai, que a gente vai sentar lá. E aí eu nem sabia, minha cunhada, né? Ela sabe essas coisas assim, bem antenada desses negócios, desses artistas, né? Eu não sei da vida deles. Aí ela falou bem assim, não, comentando com meu irmão, né? O Zezé de Camargo e o Luciano separaram. Aí eu falei assim, não, separou? Aí falou assim, não, porque o Luciano agora tá cantando gospel. Aí eu falei, Ela falou, porque ele agora é cantor gospel, né? Parece que agora é crente ou só canta mesmo, né? Aí essa vibe agora que todo mundo tá indo, né? E outra coisa que eu achei interessante, que nós estávamos falando sobre sábado, sobre esse, né? Acho que foi sábado, sexta, nós estávamos falando sobre o poder da oração, né? Que hoje tem esses lugares onde você vai, né? Que você falou que viu, né? Que as pessoas... Aí eu achei interessante, eu fui levar meu pai no oncologista, e aí eu entrei primeiro, que ela me chamou para fazer várias perguntas, e uma das perguntas era se meu pai tinha alguma religião. Eu achei assim, então, aí lembrei na hora, sabe? Eu falei assim, eu acho que não tinha muito nada a ver, né? Mas era uma pergunta, assim, que tinha que pôr na pasta dele, sabe? Eu fui na ginecologista, aí na hora de fazer o cadastro, ela me perguntou a minha religião. Aí eu falei... hoje todo mundo pergunta. Além de perguntar a religião, você ainda tem que tirar foto ainda. Você tirou foto? Tirei. Pois é. Aí você pergunta qual que é a sua religião. Uma fotinha. Dá uma olhadinha, só pra colocar no cadastro. Foi mesmo. Meu Deus, que estranho. Agora que você falou que eu lembrei, tirou mesmo. Mas agora, Daiane, sobre essa história da religião, hoje... os neurocientistas, assim, quem
nos processos de doença, é uma coisa que ajuda na recuperação. Sim. Não é, só que a ciência dá um outro enfoque, não a fé. Sim. Não é a fé como nós a vemos, né? Mas para ela seria o pensar de forma positiva, acreditar. Assim, a ciência tem essa visão, isso já é quase tranquilo em todas as, assim, a medicina, né, que não tem nada a ver com a neurociência, todo mundo já há quase que uma convenção nesse sentido. Não é pelo espectro religioso, mas pelo espectro da ciência, né? Assim como diz que quem professa uma religião vive mais, provavelmente, e aí isso é fácil de explicar. O cara não fuma, não bebe, dorme melhor. Isso aí é óbvio que vai viver mais vezes, ele pode saltar na rua e receber um tiro, né? Mas por isso que eu acho que esses vários setores, porque quando você vai fechar, por exemplo, você é médica, vai analisar o seu paciente, todas essas informações são relevantes para que você forme uma visão dele. De quem eu vou tratar. Isso que eu penso que essa é uma tendência que vai. Sim. Quer dizer, pouco a pouco, ainda que não de forma expressa, mas a ciência vai admitindo a importância de se professar uma religião. Sim. Não pelo aspecto da divindade, se não pelo aspecto do relacionamento com a divindade, mas pelo aspecto do resultado na vida. Isso vai acontecendo dia a dia. E também, às vezes, esses dias a gente até falou aqui, né? Hoje são poucos cientistas que não admitem a existência de Deus. A ciência caminha para admitir a ciência de diferente. A ciência diz assim, existe um Deus. Ela pode não acreditar no Deus bíblico, da forma como está na Bíblia. Isso é uma coisa. Agora, dizer que não existe um Deus, o ateísmo, é outra coisa, né? Então, a ciência, ela caminha para admitir a existência de Deus, de alguém que projetou tudo isso. Sim. E aí, ao meu ver, isso é importante no processo, porque quando chegar o governo do anticristo, haverá uma única religião. E essa religião vai caminhar dentro desse conceito, dessa divindade que está sendo formada. Não uma divindade que divide, porque, por exemplo, o cristianismo divide, o islamismo divide, o budismo, por mais que seja uma religião que prega a paz e tal, divide. Então, a intenção, né, ao longo prazo, na minha forma de conceber esses passos da ciência, é de que precisa ser formada uma religião onde a divindade una e não divida. E aí a gente percebe que faz muito sentido o ecumenismo, né, a inclusão. Qual que é a outra palavra que usa muito? De você aceitar a diversidade. Então, todas essas... Tolerância religiosa. A tolerância. Né? Então, todas essas palavras que estão sendo executadas nos últimos anos, isso é recente. Essas palavras que a gente está falando, elas são muito recentes. Recentes que eu falo assim, 10, 20 anos, às vezes no máximo uns 30, que elas têm sido, né, massificadas mesmo. Então, a gente percebe que essas palavras, na minha concepção, elas têm esse objetivo de caminhar e apontar para essa religião que precisa ser criada. Porque o anticristo, ele vai ser adorado, então vai ser uma religião. O anticristo, ele se assentará no trono de Deus e irá receber adoração como se ele fosse Deus. Então, isso vai acontecer. Então, uma religião precisa ser criada para que isso aconteça. Então, eu entendo que vai ser mais ou menos assim. A ciência, igual você falou, aponta essa importância, né, da fé, não como nós acreditamos na fé, mas eles chamam de energia, né? A energia positiva. Se você for conversar com uma pessoa que tem essa pegada, né, que eu não entendo muito disso, e muitas pessoas já falaram pra mim, você tem uma energia diferente, sabe? Então eles chamam, né, o que nós chamamos de unção,
de autoridade, que nós chamamos de Espírito Santo, eles chamam de energia. E tudo isso, ao meu ver, vai ser incorporado, está sendo incorporado nessa nova religião que precisa existir para que o anticristo seja o Deus dessa religião. Bom, e engraçado, né? Nessa história que você falou aí de uma religião única, né? Na verdade, hoje, no mundo, quem se opõe a isso é o islamismo. O islamismo não admite a história de uma religião única, né? O cristianismo é que caminha mais para essa história de que não, mas a gente tem que ser mais tolerante, mais coisas que antes, o Papa, por exemplo, atual, que a gente pode pensar no cristianismo só nas igrejas católicas, só nas igrejas evangélicas. Na verdade, a igreja católica no Brasil, por exemplo, dizem, né, que aproximadamente 40% da população, próximo de 40% da população, já se declara evangélica. Mas os católicos ainda são maioria, pelo menos em número. São 95% do povo brasileiro se declara cristão. Aí entra o espírita, entra o católico, entra o evangélico. Então, e no mundo inteiro, né? O Papa, por exemplo, hoje é esse cara bem, né, que tolera tudo, que respeita todo mundo. Ele é bem, como é que é? Politicamente correto. Sim. Né? Discurso da tolerância e tal. Quem se opõe a isso mesmo hoje são os islãs. O islamismo não aceita, não admite. É o Deus deles e acabou. E quem quiser que se adeque. É o evangelho da inclusão, né? E precisa ser revisto alguns pontos, né? Alguns pontos vão chocar com a palavra de Deus. Bom, vamos encerrar, o nosso tempo já acabou, mas é isso. Eu acho que, como o texto tem pouca coisa, o foco é realmente essa questão da conduta e da palavra temperada com sal, né? E a nossa vida e a nossa caminhada. Vamos encerrar então, Deus abençoe vocês, até amanhã. Amanhã a gente começa a 1 Tessalonicenses. Oi. Até cair. Sim. Até cair, né? Olha Paulo velho, né? Lá atrás ele brigou, não quis, que se separou de Barnabé, falou assim, não, com Marco não vale. Ora. Marcos, né? Sim, eu percebi também. Versículo 10. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, a respeito do qual recebeis instruções, se eu for ter convosco, recebei-o. Então agora ele realmente está encaminhando, Marcos, eu percebi também. Bom, o nosso tempo já acabou, vamos encerrar. Deus abençoe vocês, até amanhã.